Olá, irmãos, a graça e a paz. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, compartilhando da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma ministração bastante proveitosa, vai alcançar o seu coração. Eu oro para que, de fato, eu seja inspirado pelo Senhor para trazer essa palavra da forma mais clara e acessível possível. E você que já está aí agora, vai compartilhando com seus amigos, com seus parentes, compartilhe com pelo menos uma pessoa que você deseja que seja também alcançada por essa palavra que de fato tem transformado as nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também de ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações assim que as lives começarem. Além disso, também vai lá e nos segue na nossa página nas redes sociais, no Instagram, Verbo BH, e aí você vai ficar por dentro de todas as novidades e não vai perder absolutamente nada. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é sobre cura, né? O tema dessa ministração é Deus não está envolvido com a doença. E justamente nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, atualmente, né, de pandemia, de isolamento social, existem muitas pessoas questionando, muitas dúvidas têm sido geradas no coração das pessoas no que diz respeito à vontade de Deus, ao caráter de Deus, especificamente dentro deste tema de cura. Eu gostaria que, para a gente iniciar, você fosse comigo lá para Hebreus, no capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Já compartilhou aí? Então vamos lá, abrir sua Bíblia. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Eu particularmente amo esse versículo, porque fala justamente sobre Jesus sendo a expressão exata de quem Deus é, sendo a manifestação perfeita da vontade de Deus. Então, se nós queremos compreender o caráter de Deus, basta nós olharmos para Jesus e nós vamos ver com clareza quem é o nosso Deus, como Ele age, quais são os seus interesses. Você pode se recordar em João, no capítulo 1, versículo 18, que está escrito: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, por mais que Deus ele tenha falado muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, agora a comunicação está clara por intermédio do Filho. O próprio Verbo que se fez carne, o próprio Deus que se tornou homem e andou entre nós. Então, dessa forma, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ter certeza de quem Deus é, como Ele age, quais são suas vontades. Você também pode se recordar, após a cura do paralítico no tanque de Betesda, em João no capítulo 5, os fariseus, os judeus no geral, começaram a questionar Jesus porque ele realizava muitos milagres nos dias de sábado. E aí Jesus fala assim, olha, meu pai, no versículo 17, meu pai está trabalhando até agora e por isso eu também estou trabalhando. No versículo 19 ele fala assim, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Da mesma forma, em João no capítulo 6, versículo 38, Jesus afirma, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, dessa forma, nós compreendemos que Jesus, ele não ia contra a vontade de Deus, muito pelo contrário, embora humanamente ele pudesse ter alguma vontade diferente, o que ele afirma é, eu estou aqui realizando a vontade de Deus, eu estou aqui fazendo aquilo que agrada ao Pai, as minhas obras, elas testificam disso. Vá comigo para João no capítulo 14. João no capítulo 14. Versículo 6. João 14, versículo 6. Diz assim: Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí diz Felipe,
Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mas no versículo 9, Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, e quando nós olhamos para o seu ministério, nós temos a certeza de que Jesus estava realizando as mesmas obras de Deus. Muitas pessoas chegam a acreditar que existe um Deus antes de Cristo e um Deus depois de Cristo, como se Jesus tivesse mudado o pensamento de Deus ou algo do tipo, mas isso não é bíblico. Isso não está correto. O nosso mesmo Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E nós podemos ter clareza ao olhar para Jesus e as suas ações de qual é a vontade de Deus. E eu gostaria que você fosse comigo lá para Lucas, no capítulo 6. Lucas, no capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Observe que o versículo não diz que dele saía poder que curava apenas algumas pessoas. Nós não vemos, muitas pessoas afirmam que Deus ele tem interesse de curar alguém, mas ele pode não ter o interesse de curar outra pessoa. Se fosse assim, nós teríamos visto no ministério de Jesus, ele também, com algumas pessoas sendo curadas quando se aproximavam dele, e ele negando cura para outra pessoa. Mas isso não acontece, isso não é visto. Muito pelo contrário, todas as pessoas que se aproximaram de Jesus em fé, elas receberam a sua cura, elas receberam a manifestação daquilo que elas pediam, daquilo que elas precisavam. Nós também precisamos nos recordar de que se Deus colocasse doença em alguém, como muitos afirmam, Jesus também teria colocado doença em alguém enquanto ele esteve aqui na terra, mas ele não fez isso. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o seu ministério, ele ensinava, ele pregava, ele curava, isso fazia parte da sua rotina, do seu hábito, isso fazia parte daquilo que era entregue ao próprio povo. E todas as pessoas que se aproximavam de Jesus em fé, de fato elas eram curadas. Dele saía poder que curava todas as pessoas. E nós não podemos duvidar disso. Em Mateus, no capítulo 8, vá comigo para lá. Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Versículo 3, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. O interessante é que o pedido deste homem não era: olha, Senhor, se você tiver a capacidade, se você tiver o poder, eu posso ser purificado da lepra. Não, não era esse o questionamento, não era essa a dúvida que estava no coração dele. Mas era: Senhor, se quiseres, se for da sua vontade, se você quiser, você pode me purificar. E a resposta de Jesus é: quero, seja purificado, fique livre desse seu mal de uma vez por todas. E nós precisamos entender que assim como é da vontade de Jesus, foi da vontade de Jesus que esse homem fosse curado, Deus ele não faz acepção de pessoas, em Deus não há parcialidade. E assim como esse homem foi curado, Jesus manifestou: sim, é a minha vontade, além do poder, é o desejo que você seja curado. Isso também é válido para nós. Então muitas pessoas falam assim: ah não, mas será que Deus quer me curar? Será que é da vontade de Deus que eu seja curado? Então isso já responde esses questionamentos. E aí volte um capítulo, em Mateus no capítulo 7, versículo 9, nós encontramos a seguinte passagem: Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, qual de nós, humanamente falando, seria capaz de colocar uma doença no seu próprio filho? Qual de você que está aí na sua casa e você é um pai, você teria coragem, se você tivesse a capacidade, de colocar uma dor de cabeça no seu filho, de colocar uma gripe, porque ele foi um menino muito bagunceiro, porque ele foi lá e quebrou um copo, e aí você fala assim, meu filho, agora você vai ficar gripado, agora você vai ficar de cama para você aprender que isso não se faz. Qual de nós teria coragem de fazer isso? Quanto mais nosso Pai que está nos céus. Ele sim, verdadeiramente bom. Nós não podemos atribuir qualquer injustiça na conta de Deus. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo aquilo que é bom vem de Deus. Boa dádiva, dom perfeito, não são coisas que nós classificaríamos a doença, por exemplo. Doença não é boa dádiva, doença não é dom perfeito. E Deus, de nenhuma forma, Ele faria isso com os seus filhos. Ele não colocaria doença e, de fato, Ele não coloca. A Bíblia também diz em 1 João, no capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, o nosso Deus, Ele não muda de humor, assim como nós mudamos de humor. Às vezes a gente acorda um dia, a gente está super feliz e está tudo bem. No outro dia pode ser que o dia não esteja tão bem assim, mas com Deus não acontece isso. O nosso Deus é constante, o nosso Deus, Ele não varia, Ele não oscila na sua vontade, Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E essa vontade é de que as pessoas, de fato, elas andem em saúde divina, que elas recebam a manifestação da cura no seu corpo. Então, nós não duvidaremos disso. Muitas pessoas afirmam, mas porque Deus está usando a doença para corrigir fulano de tal. Vai comigo lá para Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Entre vocês alguém está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ele será perdoado. A Bíblia não fala, e se houver cometido pecados, ele deverá ficar doente por mais algum tempo para que ele possa ser corrigido e disciplinado pelo Senhor. Não, fala, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então nós entendemos que existe uma graça de Deus que nos alcança nesse sentido. E nós precisamos compreender de fato qual que é a sua vontade e não nos basearmos na experiência das pessoas ou no que muitos falam por aí sem ter um embasamento, sem ter um fundamento bíblico. As doenças, na verdade, elas são uma consequência do pecado, né? Assim como a miséria, assim como a morte, doenças também são consequência do pecado e hoje são utilizadas como ferramentas de Satanás para aprisionar as pessoas. E Satanás também gosta de colocar dúvida no coração das pessoas, porque sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, porque sabe que sem fé, se a pessoa duvidar do caráter de Deus, como que ela vai conseguir receber cura? Né? Se Deus for o meu problema, quem que será a minha solução? Nós vemos em Lucas no capítulo 13, vá comigo para lá também, por favor. Lucas no capítulo 13, conta a história da cura de uma mulher. No versículo 10 diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia?
Observe que Jesus ele faz uma atribuição. Fala assim, olha, Satanás manteve essa mulher presa durante os 18 anos da vida dela. Não fala, olha, foi Deus que quis realmente, estava tratando ela durante esses 18 anos. Mas agora, não. Satanás manteve essa mulher presa por 18 anos. A intenção de Satanás é só roubar, matar e destruir. E o que temos de melhor para fazer isso? Doenças, né? Nenhuma doença vai chegar para você para te deixar mais feliz, te deixar mais animado. Muito pelo contrário. A maioria das doenças, na verdade, elas levam a óbito. As pessoas chegam a morrer por causa disso. Nós vemos em Atos, no capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Então, Jesus, ele curou todos os oprimidos do diabo. Aonde ele passava, cura se manifestava. Aonde ele passava, as pessoas eram libertas desse mal. Então, doenças sim são uma consequência do pecado, doenças sim são uma ferramenta que Satanás usa para oprimir as pessoas. Só que nós temos uma excelente notícia diante disso tudo, irmãos, que além do ministério terreno de Jesus, além das pessoas em que ele se encontrou e que essas pessoas foram curadas, nós sabemos que naquela cruz, a mesma cruz em que ele levou os nossos pecados, ele também levou as nossas doenças, ele também levou as nossas dores. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas dores levou sobre si. Então, na mesma cruz em que houve perdão de pecados, também houve cura para as enfermidades. Todo tipo de câncer, todo tipo de tumor, todo tipo de coronavírus, qualquer coisa que você puder imaginar, absolutamente tudo Jesus levou naquela cruz, ele levou sobre ele e de fato ele tomou, ele não pediu licença, ele tomou. Então ele já tomou, já levou sobre ele já pagou o preço que era necessário e hoje nós podemos receber a cura, a manifestação da nossa cura no nosso corpo pela fé. Então você já é curado, você já é sarado em Cristo Jesus, basta você receber pela fé a manifestação do seu corpo. Durante 1 ano da minha vida eu estive no centro de cura servindo lá, e especialmente a matéria de segunda-feira, o amor curador de Deus, que fala sobre a vontade de Deus. Eu ministrei várias vezes ela e eu lembro de como era a reação das pessoas ao entender que Deus ele não estava envolvido com a doença que estava afligindo a vida delas. Chegavam pessoas lá com câncer, chegavam pessoas lá com diversos tipos de enfermidade e muitas vezes elas se questionavam, nossa, o que será que está acontecendo para que eu esteja assim? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que Deus está querendo me ensinar alguma coisa? Irmãos, Deus não tem nenhum envolvimento com a doença. Nosso Deus é aquele que cura. O nosso Deus é aquele que manifesta a salvação. E eu lembro de uma mulher que eu trabalhei com ela e uma frase que ela disse me marcou muito. Ela falou assim, Márcia, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Deus ainda hoje liberta, ainda salva, ainda cura. E muitas pessoas começam a duvidar do caráter de Deus, começam a duvidar da sua vontade para a vida delas, e isso as impede de receber a cura, porque não sabem em quem confiar, não sabem de fato aquilo que já está disponível para elas. Fizeram uma entrevista com umas crianças e perguntaram para elas o que era o amor, né? E cada uma delas respondia uma coisa. O amor é quando você divide as suas batatinhas fritas, mesmo sabendo que a pessoa não vai te dar nada em troca. O amor é quando meu avô vai lá e pinta os dedos dos pés da minha avó, porque ela já não consegue mais se baixar. E teve uma criança em específico, com 5 anos de idade, chamada Max, que ela disse assim, Deus poderia ter dito palavras mágicas para os pregos caírem do crucifixo, mas ele não disse. Isso é amor. Então, de fato, Jesus poderia ter falado, não vou morrer por esse povo não, porque não vale a pena. Né? Nossa, esse povo, bando de pecador aí, não vou fazer nada por eles não. Mas ele falou assim, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E ele se entregou por amor a nós. Ele se entregou por amor a nós, ele nos substituiu, ele foi quem teve a iniciativa para que nós pudéssemos ser livres de absolutamente tudo que nos prendia, não só do pecado, mas também de todo e qualquer tipo de enfermidade, de todo qualquer tipo de dor que pode estar te aprisionando. Jesus naquela cruz, ele já resolveu esse problema. Creia nisso e você de fato receberá a manifestação da cura no seu corpo. Estude sobre cura, estude sobre o caráter de Deus, desenvolva a sua fé, cresça no conhecimento da palavra no que diz respeito a esse sentido, renove a sua mente. Muitas vezes nós absorvemos tanto conteúdo e tantas coisas por pessoas lá fora que nós acabamos nos esquecendo do que de fato a palavra diz. Então não se baseie nas experiências de outras pessoas, não se baseie nos sentimentos, não se baseie no diagnóstico, mas se baseie sim na palavra de Deus.
Eu mesma recebi um diagnóstico de que eu precisaria fazer uma cirurgia para pedra na vesícula no início de 2018, se eu não me engano. Tinha pedra na vesícula, tinha que fazer a cirurgia, o único meio era cirúrgico mesmo. E eu passei um mês até eu ir no cirurgião e eu declarando a palavra. Eu falei assim, não, eu não aceito isso, eu sou curada, eu sou sarada, eu vou receber a manifestação dessa cura no meu corpo. Essas pedras vão ter que ir embora e declarando a palavra, declarando a palavra, declarando a palavra. Aí quando eu fui me encontrar com o cirurgião de fato, daqui a pouco nós já estamos encerrando, quando eu fui me encontrar com o cirurgião de fato, eu falei assim, olha, eu quero outro ultrassom, né? Eu quero outro ultrassom, eu quero fazer outro exame. Ele falou assim, não, minha filha, mas você é muito magra, não vai ter dado errado, não tem chance desse exame ter dado errado. Eu falei assim, não, mas eu quero, eu faço questão que você me dê outro pedido de exame. Aí eu saí do consultório com aquela paz que excede todo o entendimento, já tinha certeza de que o diagnóstico seria diferente na próxima vez que eu fizesse o exame. E eu já saí, já liguei para o hospital no mesmo dia, já marquei para o dia seguinte de manhã. Era tipo 10h45 o horário do exame. Eu lembro até que eu mandei para os amigos meus. Eu falei assim, amanhã 11 horas, né? Porque 11 horas já teria acabado o exame. Eu vou estar com o meu atestado de cura em mãos. E eu cheguei lá e eu falei assim, era a mesma moça que tinha feito o exame comigo antes. Eu falei assim, então, moça, eu vim refazer o exame e tudo mais. Ela falou assim, não, mas você está sentindo alguma coisa? Tudo. Eu falei assim, não, é porque, lembra da última vez que eu vim aqui, você falou que eu estava com pedra na vesícula e tudo mais. Ela, tá, então tá bom. Foi refazer o exame, aí ela olhava de um lado, olhava do outro, me colocou de lado, me colocou do outro lado e tava, passava ultrassom, não encontrou absolutamente nada, nada. Minha vesícula está melhor do que 1000 vezes melhor do que qualquer vesícula perfeita de qualquer pessoa. Inclusive tem os exames antes e depois. Por quê? Porque eu decidi que eu estou nessa vida de crente, eu estou nessa vida de cristão para viver tudo aquilo que está disponível para mim, né? Eu não quero só metade do evangelho, eu não quero só viver uma parcela, não, eu quero tudo. E cura está incluído nisso. Então, da mesma forma como eu recebi a manifestação da cura no meu corpo, declarando fé, confessando as verdades da palavra, você também pode. Desde que primeiro você tenha o entendimento de que Deus ele não está envolvido com a doença, de que, de fato, Cristo é aquele que cura. E Ele deseja também que todos sejam sarados, todos sejam curados, assim como Ele deseja a salvação de todas as pessoas. E já providenciou os meios para isso, quando Jesus morreu e ressuscitou por nós. Amém? Então, seja abençoado na prática dessa palavra. Não permita que os relatórios negativos, não permita que a situação em que nós estamos vivendo te afunde, te afogue, te faça duvidar do caráter do nosso Deus, que é bom. Amém?